Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuto. A minha revisão do 802 está saindo um pouquinho atrasada, um pouquinho depois do que eu geralmente posto, porque ontem eu simplesmente cheguei da faculdade, tomei um banho, deitei na minha cama e quando eu acordei eram 2h30 da manhã. Ficou claro pra mim que eu caí dentro de uma máquina do tempo, certo? Mas como eu não arranjei prova suficiente para provar o meu ponto, eu tenho que dizer pra vocês que eu capotei. Eu capotei muito bonito, eu fui acordar de madrugada com uma tempestade, com a minha gata chorando com medo da tempestade. E ele atrasou tudo, atrasou o vídeo, atrasou tudo que eu tava planejando, tudo que eu ia fazer. Mas também teve um lado bom, porque eu pude trazer mais informações que eu ia trazer a princípio, né? Então, sempre um lado bom. E também uma outra coisa que aconteceu de noite que eu fiquei muito feliz, né? Eu acordei no meio da madrugada com uma ótima notícia. Teorizando com isso que agora tem um novo parceiro. Eu fico muito feliz com isso, de pessoas que ajudam no meu trabalho, que é um trabalho que eu tô fazendo assim, que é bem singelo, é bem simplesinho. Então é bem legal quando eu encontro essas pessoas que gostam do meu trabalho e que ficam me incentivando a continuar. E parar de enrolação, né, que a nossa nova parceria é com One Piece World, que é um grupo que eu também tenho um carinho muito grande, que eu falei num dos meus primeiros vídeos, que foi um grupo que há muitos anos atrás eu já participei, e por isso, pra mim, está sendo genial justamente eles pedirem parceria comigo. Eu queria muito agradecer a One Piece World por essa oportunidade, e que o link deles, a partir de então, vai estar aqui na minha descrição, junto com os meus parceiros e os meus companheiros de tripulação, porque pra mim agora eles também são um dos líderes de frota, muito bacana. E também sempre lembrar, porque eu esqueço de falar isso no começo dos vídeos, se você ainda não leu o capítulo, ou mesmo se você leu, dá uma passada aqui embaixo na descrição no link da Ohara Scans e dê uma oportunidade prolongada da Ohara Scans. Mesmo que você tenha já o seu mangá queridinho, não tem problema, é sempre bom você ler de outras versões, porque às vezes nós colocamos de um jeito, ou a outra versão colocou de um outro jeito, e você pode comparar as duas e chegar numa boa teoria. Isso pode acontecer, então é sempre bom você que às vezes já naturalmente lê One Piece mais de uma vez, para elaborar teorias, leia de outros lugares também, que isso pode ajudar. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos começar com essa revisãozinha desse capítulo, no mínimo estranho, que citou pessoas muito importantes para histórias que vocês já devem saber quem é. Enfim, vamos continuar aqui. Logo na capa a gente já tem o que provavelmente é um foreshadowing do Oda. Caso vocês não chamem um foreshadowing, são tipo revelações de contexto que o autor dá dentro da obra, que são pistas, na verdade, que só vão ser reveladas muito mais pra frente. O Oda adora fazer isso, tipo as mentiras do Sob que estão se tornando verdade. Na capa nós temos dois jornais, um tá com o Luffy e o outro tá com o Zoro. No do Luffy tá a fotinho dele desenhada meio de forma japonesa e tá escrito procurado, né? Ok, sem problema. Agora na do Zoro tá escrito a família Kaba fugiu. A família Kaba pode ser duas coisas. Pode ser uma referência ao Apple, que é aquele cara lá que era o rei de Drum, depois fugiu, foi derrotado pelo Luffy e acabou inventando aquele metal super mais resistente do mundo, acabou se casando com a Miss Universo, coisa que aconteceu na história de capas. Pode ser uma referência a ele, porque ele, no lugar de falar Baka, ele fala capa. E outra coisa também é que ele tem uma aparência de hipopótamo, né? Ele sempre tem uma gorra de hipopótamo, ele tinha um hipopótamo de estimação, então pode ser uma referência a ele. Bem bacana isso daí, porque a gente sabe que agora ele é um homem muito rico e tem um grande império. Então por que necessariamente estaria fugindo? Será que aconteceu alguma coisa nesse time skip? É uma coisa a se teorizar, pode ser um foreshadowing do Oda, como eu já disse. Ou pode ser até uma brincadeira mesmo com a própria capa, né? Porque tem alguns hipopótamos na própria capa colorida que eles têm um arzinho meio mafioso, assim, tal. Talvez seja uma referência a isso. Talvez sejam dentro da ilha de Zou, eles consigam aliados que sejam meio hipopótamos. Alguma coisa assim. Já começamos com uma revelação extremamente WTF, que é o bando do Bartolomeu não tem um navegador. Como assim não tem um navegador? Porra, Bartolomeu, porra! Esse entra como um dos 10 maiores mistérios de One Piece. Como o bando do Bartolomeu conseguiu chegar ao Novo Mundo sem um navegador? Sinceramente, eu já não sei como é que o Luffy e o Zoro sobreviveram até encontrar a Nami. Não é mesmo? Se não fosse por causa daquele pássaro que comeu a cabeça do Luffy, eles nunca teriam encontrado a Nami. Cara, eu não sei como eles sobreviveram naquele pedacinho no West Blue. E agora você tentar entrar na cabeça que o Bartolomeu sobreviveu todo esse tempo sem um navegador na Grand Line indo pro Novo Mundo. E segundo eles, né, eles conseguiram sobreviver por causa das dicas da vovó, né, que o Gambia liga pra avó deles.
Ai meu Deus, liga pra Valderes e pede dicas do que pode estar acontecendo, o que eles podem fazer. E ela aparentemente só sabe coisas da casa, né? Então ela dá umas dicas realmente inúteis pra navegação, né? Mas eu já quero aproveitar e fazer um paralelo com referências que o Oda pode estar usando nessa brincadeira, que seria a questão das navegadoras de Portugal, né? Lembrando que eu até falei no último vídeo que provavelmente o Bartolomeu está baseado em Bartolomeu Dias, que era um grande navegador português. E uma coisa que entravava muito a época das navegações, a princípio, era o medo do fim do mundo. Ou seja, que se você continuasse navegando pela costa da África, continuasse descendo, você ia chegar no fim do mundo e ia cair dali. Dava-se muito crédito a essas crenças divinas de que o mundo era plano e que se você continuasse navegando você ia cair no infinito. Então é bem legal ele falar justamente isso. Não, mas a minha vovozinha disse que não podemos lutar contra as forças da natureza. Tanto é que Bartolomeu Dias foi conhecido como o primeiro que dobrou o Cabo da Boa Esperança, que é uma região da África que fica não muito longe do país de Gâmbia, né, que eu também citei no meu último vídeo, que até um companheiro dele tem esse nome. Então, por quê? Justamente porque eles tinham medo de continuar até o fim, justamente para não cair nesse vazio. Pode ser uma piadinha do Oda brincando com essa preocupação portuguesa de não ir contra o poder da natureza, não enfrentar a ira de Deus. E eu ri muito da cena do Luffy pedindo desesperadamente ajuda pra Nami. Cara, aquilo foi muito zoado. Tipo, meu Deus, a gente vai morrer, Nami, salva a gente. É muito engraçado o cara que geralmente salva todo mundo desesperado pedindo ajuda. É muito bom, cara, é muito bom. Aí nós passamos pra cena do Borsalino, né? Pro Kizaru, aparentemente de barba, fazendo a unha, que nem uma secretária atendendo a gente, né? Porque secretarinhas, assim, já conheci muitas, que ficam lá fazendo a unha em vez de atender as pessoas como se deve, né? Eles conversando sobre o 7º Chichibukai, que, escutem só, não é o Shiki. Não é o Shiki, gente, não é o Enel tampouco. É um cara muito aloprado, muito estranho, muito bizarro. E como sempre, a Marinha não está muito preocupada com isso, que ele faça a Marinha em si, digamos, o alto escalão da Marinha, né? Porque aquele marinheiro aleatório está preocupado com tudo o que ele está fazendo com os civis. E o Kizaru tá pouco se ferrando. Ele é um pirata forte, isso que importa pra gente, né? E dá mais uma das razões pelo qual o Fujitora quer logo abolir esses sistemas de Chichibukai, levando em conta que ele deve ter entrado na mesma época que esse 7º Chichibukai entrou. Então é cada vez mais justificável as vontades do Fujitora. Então nós somos apresentados... Edward Weeble. Oda troll sempre. Sempre. Eu simplesmente só vou falar uma coisa. Eu não vou chamar esse cara de Weeble. Eu vou chamar esse cara de bastardo. Bastardo. Porque nunca, ouviu? Nunca que esse cara é filho do Oyagi. Nunca. Tipo, nunca. Entendeu? Eu fiquei tipo assim... Mano, eu não acredito, Oda, que você tá fazendo isso. Não, eu não acredito. Eu fiquei extremamente revoltada quando eu vi esse capítulo. Muita gente veio me cobrar o review falando assim, aí, hein, filho do Oyagi, você não gosta de lance de família e tal? Seus desgraçados, para de ficar zoando com a minha cara, poxa, vocês fazem isso, vocês ficam rindo da desgraça dos outros, isso é muita maldade, viu, gente? Cara, eu fiquei muito tipo, mano, que cara lazarento, que cara desgraçado. Não tem como, cara. Primeiro porque a gente vê a amante, suposta amante do Barba Branca, e não cabe. Gente, não cabe. Não cabe. É simplesmente fisicamente impossível uma relação entre os dois. Primeiro, eu não sei nem como é que ela pariu aquela coisa gigante. Fica aí junto com o mistério de como a Shirahoshi nasceu, né, da mãe dela. Já fica junto com aquele mistério ali, né, como ela pariu essa coisa gigante, né, mas... Gente, impossível. Não me venho nem... Não vou nem cogitar essa possibilidade. Possível. Mas então, nessa conversa, é dito que esse bastardo está indo atrás dos aliados de Barba Branca. E eu fiquei bem chateada com essa informação, porque eu gosto muito do Barba Branca, todo mundo já sabe, eu falo isso direto. E os aliados, eu gostaria de conhecer mais sobre eles, né? E eles precisam estar vivos pra você saber mais sobre eles, não é mesmo? O pessoal do Barba Branca, depois da Guerra dos Melhores, vai protagonizar a nova série do Desventuras em Série. Mas então... Nessa busca por aliados, o que falar desse pirata que eu mal conheço, mas considero pacas. E eu fiquei tipo, meu Deus, olha só, dando importância ao Oda. Agora ele vai dar importância pro Sanji, dando aquele negócio de somente vivo. E agora ele cita esse piratinha que tem um espaço especial no meu coração, que é o Marco. Eu fiquei muito feliz que o Marco foi citado.
Apesar de, como eu disse, ter sido nessa situação bem chata, né, de todos os aliados dele, parte da família dele está sendo caçada. Mas saindo um pouco dessa onda de fanzismo, falando sério aqui, é bem interessante a forma que o Oda vai colocar provavelmente a reaparição do Marco, porque ali numa conversa entre o bastardo e a mãe dele, ele chegou à conclusão de que uma forma de chegar no Marco é através do Luffy, porque dizem os boatos, né, de que os piratas do Barba Branca ajudaram o Luffy a sobreviver à guerra. Isso é bem interessante, que dá essa característica de obra redonda que é One Piece, que o Oda sempre faz uma coisa assim, circular. Por que eu digo isso? Porque o Marco já protegeu o Luffy na Guerra dos Melhores, porque, como eu até disse no meu último vídeo, porque era uma vontade do Ace. Poxa, o Ace morreu ali pra proteger o irmão mais novo dele, e até o capitão dele falou, né, o Barba Branca, que pra não deixar o moleque morrer. Então, assim, ele já tem duas pessoas que queriam que o moleque seguisse em frente. E agora, se a tripulação do Barba Branca, se os comandantes ficarem sabendo que aquele cara que tá estraçalhando a família deles está indo atrás do irmãozinho do Ace, por causa deles, é ainda mais problema deles. Entendeu? Então não tem como, se eles estivessem, tipo, não necessariamente fugindo, digamos assim, que eles estão mais na ofensiva, e alguns aliados que estão caindo são aliados que não aceitam essa posição ofensiva, já estão indo de cara, por exemplo, aí eles não podem mais ficar na deles, escondidos, porque, meu, eles estão indo atrás de uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa bagunça toda, e é uma pessoa que um dos nossos morreu pra proteger. A gente não pode simplesmente deixar ele morrer por nossa causa, entendeu? Então ainda é meio que obriga, levando tudo o que aconteceu, por isso que eu falei esse negócio de obra circular, tudo o que aconteceu na guerra, obrigam eles a impedir que isso aconteça. Então, esse segmento pode ser como? Pode ser que o Chichibukai ache primeiro o Luffy, e então o Marco e os outros comandantes apareçam, ou pode ser também que, por causa, sabendo dessa informação, o Marco chegue antes no Luffy, e aí a gente vê como é que são os piratas do Barba Branca e tudo mais, digamos, ou seja, um enfrentamento impar, digamos assim, como foi LOL e Luffy contra do Flamengo, pode ser Marco e Luffy contra esse novo Chichibukai, o que eu acho meio impossível, porque seria muita apelação, né, porque o Luffy não é qualquer merdinha, né, e o Marco é o Marco, né, gente. Mas, enquanto eu tava fazendo a pauta pra esse vídeo, me veio uma coisa muito interessante. O Oda também podia brincar com paralelos, assim, paralelos se superando. Como assim? Esse bastardo, ele tá indo atrás dos aliados do Barba Branca e já derrotou 16 deles. Meu, já pensou o quão demais seria se, em vez do Luffy mais uma vez ir lá e derrotar um Chichibukai, porque o Luffy come Chichibukais assim no café da manhã, se a aliança do Luffy, ou seja, os 7 patifes, de alguma forma ficarem sabendo que esse Chichibukai agora tá atrás do Yabum deles, e irem atrás desse Chichibukai e eles derrotarem ele. Eles entrarem numa briga e superarem os aliados do Barba Branca. Tipo, os aliados do Barba Branca perderam contra ele, e uma aliança entre os aliados, olha só que coisa, do Luffy conseguia derrotar ele. Isso é muito difícil de acontecer, mas seria muito show fazer esses paralelos, um superando o outro. E isso já responde a minha opinião ao Jarbas Silva, um belo nome por sinal, que comentou no meu vídeo de perguntas e respostas, né? Ele fez uma pergunta se eu acho que o pessoal do Barba Branca vai se aliar ao Luffy. Eu já te respondo a pergunta aqui mesmo na revisão, sim, eu tenho certeza disso. E o Oda deu essa pontuação maravilhosa que pode certificar de que isso aconteça. E muito obrigada por perguntar. Então, já chegando no final do capítulo, nós temos uma grande revelação que pode abrir muitas portas para muitas novas teorias, de que o Oda fez um belo trocadilho literal aí, em que Zou é literalmente um elefante. Muito mesmo, né? Exatamente, né? Zou significa elefante. Muita gente achou que Zou fosse de zoológico, mas não. É um elefante, literalmente é um elefante gigante que tem uma ilha em cima. Coisas de Oda, né? Nunca deixa de surpreender a gente. Mas eu queria fazer uma pontuaçãozinha aqui bacana com vocês, que seria sobre essa ilha, que na verdade ela existe. E ela, eu vou ter que ler aqui porque é um nome difícil, é a rocha do elefante, que fica em Heimaey, na Islândia. Que fica, Heimaey é uma das maiores ilhas da Islândia. E por que eu quero fazer essa pontuação com vocês? Porque é muito interessante o Oda usar alguma coisa, além das histórias de mitologia que já apresentam animais tão gigantes que podem ter ilhas inteiras em suas costas. Ele usou justamente uma ilha com formato de elefante que remete muito, se a gente vê o desenho da ilha de Zou e
dessa pedra do elefante são muito parecidos, então parece que foi realmente referência a isso. É muito interessante ser justamente na Islândia, porque a Islândia tem uma história bem interessante, que ela não era habitada, ela não tem um povo aborígene, por exemplo, índios que habitavam antes de ser colonizada. Não, a pobre da Islândia, os primeiros moradores dela, os primeiros visitantes dela foram noruegueses, foram vikings. Então ela não tinha nada lá antes, então digamos assim que ela é meio artificial, certo? Da mesma forma que essa ilha é, né? Então antes desses Micans chegarem ao elefante e começarem a construir a ilha deles, não existia nada lá, não é uma civilização que foi se desenvolvendo, ela foi artificialmente criada, da mesma forma que é a história da Islândia, né? Antes de terem os vikings aportando lá, ela era uma terra vazia, né? E isso é bem interessante fazer esse paralelo justamente porque isso aconteceu por volta do ano 900 a 800, essa colonização da Islândia. Tem, digamos assim, umas contradições, porque dizem que foi no ano 900, mas há relatos de que foram 100 anos antes, que bate justamente com a época do século perdido, não é? E como é uma ilha que está num elefante há 1000 anos, com certeza deve ter alguma coisa a ver com o século perdido, porque eles existiram durante essa época. Então, é muito legal fazer esse paralelo de referência, até porque os vikings já são uma paixão do Oda, ele mesmo fala que ele começou a gostar de piratas por causa dos vikings, e o pessoal do Kaido, e mesmo o pessoal de Elbaf tem referência com os vikings. Já é um link que pode ser aproveitado mais pra frente. E uma coisa que eu ri muito também é que vendo a ilha de Zou, tá o Luffy do Chapéu de Palha sentado no Chapéu de Palha no Luffy, ali na ponta do navio do Bartolomeu. Isso é praticamente um paradoxo, gente. Isso foi muito engraçado, ele sentado no próprio chapéu. É muito bizarro isso daí. Eu tinha muita dúvida se eles tinham chegado em Zou mesmo, porque eu achei que era muito inseguro pro LOL ter deixado a tripulação dele num lugar que parece estar ligado com Kaido, mas agora faz mais sentido, porque essas Micans, que foram até citados lá atrás, quando mostrou o leilão de escravos, ele é um dos nomes que estava na lista, né? Que tinha um preço alto, provavelmente eles são os mistos de animais com humanos. Então, como na tripulação do LoL tem o Beppo pode ter sido meio que assim, o diplomata do pessoal ali, pra ter certeza que não ia acontecer nada com o resto da tripulação. Ou vindo do Oda, do jeito que ele adora desenhar animal, o resto da tripulação do LoL tá todo fantasiado com roupinha de bichinho, pra ter certeza que não vão atacar eles. Eu não duvido mesmo. Não duvido mesmo que isso possa acontecer. E o mesmo pode ter acontecido com o Chopper. O Chopper pode ter, porque o Sandy já chegou lá dando voadora na galera. Pode ser que o Chopper tenha intercedido ali, porque até então ele pode parecer um pessoal dessa raça e não um animal como é uma Akuma no Mi, né? Se ele manter a boquinha dele fechada, ele pode ajudar nessa galera. E a gente tem a comprovação de que é Zou, onde o pessoal do Sandy tá, até porque no 795 nós vemos uns pilares. Quando o Sunny chega na tal ilha, era uma ilha misteriosa, né? Chegam os pilares cobertos de névoa, que era uma das pernas do elefante. E também aquela água que cai em cima deles é a tromba do elefante pegando água e jogando pra trás pra, tipo, resfriar o corpo dele, né? Sem contar que a Nami até tropeça ali dizendo que é um solo irregular. Então, sim, tá toda a galera em Zou. Então, muito provavelmente a gente vai ver se não aconteceu alguma merda com eles, né? Porque faz 1 semana e 3 dias, é o que parece, por aí que eles estão por ali. Então, se não acontecer nenhuma merda, vamos encontrar o pessoal ali inteiro ou fantasiado de bichinho. Agora não resta saber como é que esse bendito elefante viveu por 1000 anos. Muito bem, essas dúvidas e outras mais ficam para o próximo capítulo de One Piece. Essa revisão, até levando a dica do Gabriel de Oliveira, eu tentei fazer menos movimentos, eu tô realmente tentando me controlar, porque minha respiração fica muito irregular, porque eu fico muito agitada fazendo a revisão. Eu estou tentando ficar mais quietinha, embora eu não consiga parar de ficar mexendo as minhas mãos, eu tô tentando parar de movimentar o resto do corpo que vocês não estão vendo, né? Eu espero que tenha melhorado um pouco, né? Pelo menos eu ainda estou conseguindo respirar nessa finalização. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha os meus vídeos, que está gostando dos meus trabalhos. Também a aceitação muito gostosa que teve no meu novo quadro, né? Dos arquivos de Ohara. Se você ainda não viu, dá uma conferida lá. E é isso, gente. Não esqueçam de ver os nossos parceiros aqui na descrição, deixar o seu joinha, a sua opinião. E mais uma vez, muito obrigada e nos vemos no mar.